Pessoal, olá a todos, é com grande satisfação que estamos aqui e tentando dar continuidade aos seus estudos, eu queria trazer para vocês uma recomendação, uma dica, uma sugestão de como você se preparar para a sua prova, tá certo, pessoal? É muito importante que quando vocês estiverem estudando para o concurso específico que você escolheu ou para outras seleções, que é muito comum, né? O concurseiro ele está sempre se preparando para outras provas também, até porque o cargo público é muito importante no Brasil, mas não deixem, pessoal, de além de dar conta das questões teóricas, né, reflexões teóricas sobre os assuntos, as temáticas, os temas pedidos nos editais, mas não deixem, pessoal, de colocar na sua programação de estudos um momento para a realização de exercícios. Isso é muito importante. É muito importante que você vá criando um hábito, vá se acostumando com aquele processo de resolução de questões. E eu vou mais além, sugerindo a você que você tente pegar um dia específico e um momento específico da semana, ou pelo menos quinzenalmente falando, ou mensalmente, que já não seria tão bom, mas enfim, no máximo mensalmente, você tirar um dia específico, um horário específico apenas para a realização das questões. Que dia seria esse? De preferência, o dia com o qual a banca para a qual você está se preparando costuma realizar as suas provas. Geralmente, os concursos públicos, eles têm como dia para sua realização o domingo. A depender da banca e a depender da região do país, essa prova ela pode ser feita ou no domingo pela manhã, ou à tarde, ou até mesmo os dois turnos, mas enfim, vamos imaginar que seja só um turno. Se a banca costuma realizar provas no domingo de manhã, pessoal, tire pelo menos um domingo do mês para que você acorde cedo, se prepare, tome um café da manhã legal, para que você, no início padrão da prova, você comece a realizar as suas questões, a responder suas questões. E você só vai parar de responder questões exatamente no prazo esperado para o fim daquela prova a partir da banca para a qual você está estudando. Por que isso é importante, pessoal? Porque você, dessa maneira, vai se acostumando com o ambiente de prova. Porque muitas vezes o candidato ele estuda bastante, eu sei que vocês estão fazendo isso, eu sei que vocês estão se preparando para o concurso, mas chega no dia da prova, como você não está acostumado, você termina ficando um pouco inseguro, você termina ficando um pouco nervoso, sua mente não está tão bem preparada para aquilo, seu corpo, né, a parte física não está preparada para estar sentado ali durante 4 horas, 5 horas que sejam realizando prova. Então é muito importante que vocês não deixem de fazer isso, tá bom, gente? É um preparo físico e mental para aquele momento tão importante da sua carreira e da sua vida pessoal, tá certo? Fica aí a sugestão para vocês. A respeito da temática da aula de hoje, a gente vai associar aqui questões interdisciplinares, né? A gente vai associar vários pontos que são cobrados no edital para a prova que você está estudando. Como, por exemplo, a gente confere aqui, ó, pontos ligados a questões da sociedade, cultura, arte e turismo. Tá bom, gente? Depender do edital, eles vêm de uma maneira muito abrangente, né? Muito sem especificar o que é que vai ser cobrado, então a gente vai trazer temas atuais relacionados a esses assuntos e interligá-los na nossa aula de hoje, tá certo? Para isso eu separei aqui, ó, algumas informações bem interessantes. Olha o que diz aqui, ó. O Big Brother pelo mundo. A outra diz: BBB tenta ganhar audiência ao dar mais espaço à ousadia, enquanto que a última diz: estreia na Holanda Utopia, o novo programa do criador do Big Brother. Antes de irmos para as matérias, vamos conhecer um pouco quem foi o criador do Big Brother, né? Ou você achava que o Big Brother foi criado lá pelo Pedro Bial, pela Globo, e simplesmente virou esse fenômeno aqui no Brasil, né? O Big Brother, pessoal, na verdade, ele é uma referência ao programa de mesmo nome que foi criado lá na Holanda por John de Mol, lá em 1999, olha só. Curiosamente, há 15 anos atrás, né, pessoal? Mais uma data redonda, uma data simbólica para a gente estudar para a nossa prova de atualidades. A TV holandesa lá, ela tinha pensado em criar um reality show, ok? Com pessoas comuns convivendo em uma mesma casa, sendo elas vigiadas por câmeras
24 horas por dia. Essa é a essência do programa Big Brother, né, pessoal? Você ter essas câmeras monitorando a ação das pessoas e assim você conseguir, pelo menos na teoria, essa era a intenção, você conseguir captar um pouco do comportamento humano na sua naturalidade. Ou seja, não necessariamente quando as pessoas estão representando um papel, uma imagem, que é uma coisa muito comum na nossa sociedade atual, uma sociedade midiática, uma sociedade imagética como a nossa, uma sociedade agora cada vez mais influenciada pelas redes sociais, onde muitas vezes as pessoas demonstram uma aparência, demonstram um estilo de vida que não é condizente com a sua realidade. Um reality show como ele, até pelo nome, né, ele pretendia mostrar a realidade, apresentar a realidade de algo, tá certo? Essa era a essência, a iniciativa do programa Big Brother. Vamos ver o que a gente separou aqui em relação a matérias e informações. Olha o que diz aqui. Big Brother Brasil tenta ganhar audiência a dar mais espaço à ousadia. Na estreia do Big Brother Brasil em janeiro, Pedro Bial apresentou a 14ª edição desse programa, dizendo que essa seria a temporada da paixão. Mais do que o sentimento, a atração tem mostrado uma sucessão de comportamentos liberais e quebras de tabus na emissora. Nesse BBB já não surpreende ver participantes tomarem banhos nus, fazerem striptease e sexo. Está aqui a foto de duas participantes, né? De maneira bem à vontade, se apresentando bem à vontade para tomar banho de piscina, né? Vejam o que é que diz aqui. Ó. Um romance lésbico, o primeiro da história do programa brasileiro, antecedeu até mesmo um polêmico beijo gay no final da novela Amor à Vida. Além disso, o professor da Universidade Federal Fluminense se refere a transformações exemplificadas pelas conquistas LGBT e pelos protestos. Imagino que há 10 anos esse mesmo grupo de confinados não mostraria as mesmas atitudes. Já o psiquiatra Marcelo Arantes, que esteve no mesmo programa só que em 2008, também vê como tendência natural o afrouxamento moral dos confinados. Eles precisam de visibilidade, então abusam de recursos próprios. Durante a seleção, a produção especula o que cada um pode fazer ali e escolhe os mais ousados, ok, gente? Então vejam que houve uma mudança aí do perfil do programa, mas lógico, na expectativa de conseguir uma maior audiência. E pelo mundo, como é que atua o Big Brother, né? Como é que esse programa funciona espalhado pelo mundo? Olha aqui só. Como vimos, né, foi criado lá em 99, mas enfim, não importa o formato, todos são conhecidos por diversas polêmicas e casos bizarros. Um dos fatos curiosos aconteceu no Oriente Médio, durante a primeira temporada em 2004, em que o programa teve que ser interrompido devido a diversos protestos dos muçulmanos, pois, segundo sua religião, homens e mulheres que não sejam da mesma família não podem se misturar. Alguns exemplos de como esse reality show acontece pelo mundo, e aí na matéria você tem o Big Brother no Brasil, no Reino Unido, na Espanha, enfim. Só para a gente pensar o quanto essa noção de realidade pode estar associada também à questão cultural, a uma questão específica de determinada sociedade. Vejam que no Big Brother do Oriente Médio, o programa teve que sair do ar porque simplesmente lá não se concebe a possibilidade de que homens e mulheres que não se conhecem, que não são de uma mesma família, têm parentesco, enfim, convivam no mesmo ambiente. Olha que interessante. No Big Brother atual do Brasil, vocês perceberam que há uma mudança de perfil na expectativa de atender a um determinado público e as conquistas desse público, no caso citado pela matéria, pelo grupo LGBT, né? O grupo formado por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, né? Então vejam que o Brasil, enquanto sociedade, tem mudado suas características específicas e isso a mídia tem tentado captar de alguma maneira e fazer com que isso tenha uma projeção em relação à própria sociedade. A respeito dessas temáticas, nós discutimos o conhecimento do Big Brother, mas eu queria apresentar para vocês o que é que influencia o início desse programa, a formação desse programa. Olha o que tem aqui. Ó. 1984, indicando 1948. Vejam que as duas últimas datas estão trocadas. Eu estou me referindo ao quê, pessoal? Há uma novela escrita por George Orwell, que retrata o cotidiano de um regime político totalitário e repressível e mostra uma sociedade oligárquica coletivista, capaz de reprimir qualquer um que se opusesse a ela. 1984, pessoal, ficou conhecido como o livro de George Orwell, escrito em 48, onde ele dizia mais ou menos como poderia ser a sociedade lá em 84.
Sociedade essa que fiscalizava todos a partir do Big Brother, ou seja, a partir do grande irmão, né? Esse grande irmão, né, a tradução do Big Brother em inglês, é o líder que tudo conseguiria ver nessa sociedade fictícia, nessa sociedade do futuro, né? Ele conseguia vigiar, toda a população através das chamadas teletelas. Vejam que isso é muito recorrente no programa, né, que se apresenta lá na televisão. Manipulando a forma de pensar dos habitantes, né? Vejam que o apresentador do programa brasileiro, ele tem uma relação com os integrantes do grupo, né, que podem muitas vezes influenciar o seu comportamento, né? Ele também é o único contato que os participantes têm com o mundo fora da casa. E aí, como nós citamos, o apresentador na versão brasileira também assume essa função de grande irmão, sendo a única referência que os participantes da casa têm com a sociedade lá fora, né? E geralmente, quando esses participantes veem a imagem do apresentador, eles tendem a enaltecê-la, né? Tendem a valorizar a imagem daquele apresentador. No finalzinho aqui, a gente tem apenas uma outra citação de um livro de George Orwell, que ficou conhecido como A Revolução dos Bichos, um livro que também discute questões sociais, questões de comportamento humano em sociedade, e é bem interessante para vocês darem uma olhadinha, tá bom, pessoal? Enfim, vejam então que o simples Big Brother, né, essa ideia de ter um reality show e as pessoas sendo monitoradas diretamente por câmeras, já tinha sido pensado por Orwell lá na década de 40, né, vislumbrando o que seria na década de 80, e a gente está aqui hoje percebendo o quanto essa relação com as câmeras, com a mídia, né, é muito forte em nossa sociedade. Para pensar essas questões, nós também trouxemos a lembrança de um filme, né, já que a gente está numa aula sobre arte, cultura, a gente trouxe a lembrança de um filme que também nesse ano comemora 15 anos da sua divulgação, 15 anos do seu início, da sua propagação. Que foi o filme, pessoal, chamado Matrix, né? Vamos conferir aqui, ó. Ou Matriz, né, na tradução, né? Que entre as coisas dizia, né, ou pelo menos alguns dos seus participantes do filme, diziam que há algo de errado com o mundo, né? Essa relação do mundo midiática, essa relação da aparência, né, essa relação com a imagem no mundo, foi uma preocupação também dos autores desse filme, e como eu citei, se comemora 15 anos do seu lançamento, né? Thomas Anderson, que é o personagem principal desse filme, pessoal, é um entre os milhões de seres humanos que estariam adormecidos na Matrix, né? Que não conheceriam exatamente o funcionamento da sua vida na essência, né? Estariam acostumados com a rotina, né? Com o trabalho, enfim. A partir do conhecimento do que seria Matrix, é que eles começam a pensar de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais reflexiva, né? Esse filme tem uma série de influências, tá, pessoal? Vejam que na filosofia vai de Platão até, por exemplo, Jean Baudrillard, que a gente vai conhecer melhor daqui a pouco. Na religião ele faz algumas citações interessantes, na literatura citando exatamente o neuroromancer, né? Essa questão mais neurocientífica de analisar a sociedade, e também tem uma série de influências de histórias em quadrinhos, animes e por aí vai, ok? Essas são algumas influências a respeito do filme Matrix. Também fica uma sugestão para vocês darem uma olhadinha nesse filme, porque ele faz pensar o quanto essa sociedade contemporânea atual, moderna, ela está tão influenciada por essas relações ligadas à imagem, à mídia, né? Que o Big Brother, como nós conhecemos, tem isso na essência, tá bom? Falando em Jean Baudrillard, ele ficou conhecido, e esse livro, terminou influenciando o filme, e o nome dele se dá como Simulacros e Simulação. Olha que tem um trecho desse livro de Jean Baudrillard. Olha o que ele diz. Aborda os símbolos e signos e o modo como estes se relacionam com a contemporaneidade, as existências simultâneas da contemporaneidade. Baudrillard afirma que a sociedade atual substituiu toda a realidade e significados por símbolos e signos, tornando a experiência humana uma simulação da realidade, né? Tornando a experiência humana uma simulação da realidade. Ou seja, essa sociedade tão midiática, tão imagética, na verdade faz com que os indivíduos não vivam aquilo que na essência os constitui. Como, por exemplo, quando vocês perceberem no filme Matrix, o personagem principal estava adormecido e ele vivia num mundo de simulacros, de simulação. Posteriormente, no transcorrer do filme, é que ele vai conhecer a essência da realidade da vida.
E aí, para problematizar um pouco mais e fazer você refletir um pouco mais, aqui tem uma imagem, né, gente, exatamente de um portal, de uma grande rede social, se não a principal, maior rede social do momento, onde, a partir do momento que os indivíduos, integrantes dessa rede, passam por esse portal, né, fazem o seu login, se cadastram nessa rede, segundo Baudrillard, esse seria um grande exemplo de como os indivíduos estão cada vez mais tornando a sua experiência humana uma simulação da realidade. Percebe-se, pessoal, que ao adentrar nesse campo e nessa rede social, os indivíduos muitas vezes terminam demonstrando algo que não exatamente são, né? Terminam demonstrando uma imagem, uma aparência, uma simulação da realidade que não necessariamente condiz com a sua. Que estaria muito mais condizente com o que o padrão de moda exige, o padrão de comportamento, de felicidade, enfim, tudo aquilo que não diz respeito diretamente, segundo alguns autores como Baudrillard, à nossa essência, à nossa realidade humana, que é composta de uma série de outros sentimentos que não apenas aqueles positivos, tá certo? Então, fica aí mais uma reflexão sobre temas atuais que podem ser lembrados a vocês de uma maneira que seja desdobrado no entendimento da sociedade atual como um todo, tá certo? Porém, não necessariamente nós percebemos que todos concordam com essa sociedade tão padronizada, né? Essa sociedade tão uniforme, essa sociedade que nas redes sociais apresenta uma certa homogeneidade do comportamento, de roupa, de estilos, enfim. Alguns outros pensadores tentam praticar a ideia do multiculturalismo. Vamos conhecer melhor o que é essa expressão aqui? Vejam aqui, ó, Stuart Hall, pessoal, é um dos principais pensadores, né, teóricos dessa linha de pensamento, que se refere ao multiculturalismo, ok? Vamos saber, então, uma diferença, o que há de diferente entre algo que é multicultural ou que seja multiculturalista. Olha só. O multicultural, ser multicultural, representa que características sociais e problemas de governabilidade apresentados por sociedades com diferentes comunidades culturais. Ou seja, quando eu tenho uma sociedade onde nela se identifica comunidades culturais diferentes, diversificadas, eu tenho aí uma sociedade multicultural. Por exemplo, se nós pensarmos em termos de Brasil, não dá para discutir, não dá para negar que o Brasil é uma sociedade multicultural. Né? Se você for de norte a sul ao país, parece que você está andando em outros países, porque há muitas diferenças. Ao mesmo tempo que, lógico, nós temos símbolos uniformes, como a nossa língua, né? Mas mesmo assim, essa língua, a depender da região do norte e do sul, você pode ter expressões, gírias, né? Que às vezes não terminam sendo nem compreendidas pelo mesmo cidadão brasileiro. Ou seja, o Brasil é uma sociedade multicultural, sim. Mas, entendendo o que é ser multiculturalista, a gente tenta entender a diferença desses dois conceitos. Vamos ver o que é multiculturalismo. Olha o que diz aqui. Ó. O multiculturalismo está vinculado a estratégias e políticas usadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade em sociedades multiculturais. O multiculturalismo ele está sendo estratégias e políticas usadas para governar ou administrar problemas de diversidade. Então, não basta ser multicultural para ser multiculturalista. Se eu tenho uma sociedade diversa como o Brasil, porém não garanto que os grupos minoritários, grupos étnicos, grupos ligados a questões de orientação sexual, orientação religiosa específicos tenham o mesmo espaço ou tenham direito a se expressar, assim como aqueles que fazem parte da maioria, eu não estou tendo aí, então, uma sociedade multiculturalista. Entendem? Então, o que o Stuart Hall faz de distinção é isso. Não basta se identificar como multicultural, mas garantir que essa diversidade seja respeitada, valorizada, tenha acesso às instâncias públicas de uma maneira geral. Tá certo? Um grande defensor da ideia do multiculturalismo está aqui, pessoal. Olha só. Não vou dizer o nome dele de início, só a matéria, mas depois a gente confere. Primeiro presidente negro da África do Sul. Aí a gente já tem uma dica, né? Ele foi protagonista do processo de reconciliação racial no país. Madiba, né, era um apelido dado a ele, um nome carinhoso, né, foi enterrado com toda a pompa merecida. E por último tem, Câmara aprova prêmio Nelson Mandela
para escolas e professores. Tá aí, pessoal, entreguei para vocês o personagem que a gente também vai discutir nessa aula, que se preocupou, dentre outras coisas, em garantir o direito às minorias, à diversidade. No caso do seu país, a minoria negra, aqueles habitantes da sociedade sul-africana que, por serem negros, foram por muito tempo discriminados em seu país, ok? Vamos ver o que eu separei de matéria aqui? Olha o que diz aqui, ó. Câmara aprova prêmio Nelson Mandela para escolas e professores. A Câmara aprovou nesta quinta-feira o projeto da deputada Yara Bernardi, que institui o prêmio Nelson Mandela de ensino da história da África e das relações étnico-raciais. De acordo com o texto, o prêmio vai agraciar anualmente 3 pessoas físicas ou jurídicas, escolhidas entre as indicadas, cujos trabalhos ou ações mereceram especial destaque no ensino da história da África e das relações étnico-raciais e na defesa e promoção da igualdade racial. Para ela, deputada, o prêmio é o reconhecimento da contribuição dos povos africanos e seus descendentes, Premiar educadores que se destacam no ensino da história da África e das relações étnico-raciais é uma forma de colaboração com o debate sobre a urgência de que a escola pública consolide suas boas práticas e que estas sejam disseminadas para todos os brasileiros, ok, gente? Então tá aí algumas informações a respeito dessa ideia de como praticar o multiculturalismo, de como fazer com que grupos, independentemente da sua identificação cultural, religiosa, étnica, também tenham espaço, também sejam valorizados e respeitados em uma sociedade como um todo, tá certo? E Nelson Mandela, né, que veio a falecer recentemente, pode ser lembrado exatamente por conta dessa sua luta contra, no caso da África do Sul, seu país, o apartheid, que era um regime político. Havia uma lei, pessoal, onde negros e brancos eram separados naquela sociedade. E lógico, a elite branca, a minoria branca, tinha direito a privilégios e melhores oportunidades em relação à população negra. Nelson Mandela foi um grande lutador a respeito dessa causa, a respeito da causa do respeito à diversidade, a respeito da causa que trata os cidadãos, de uma maneira geral, como iguais, tá certo? De uma maneira fraterna. Nelson Mandela pode ser algo lembrado nas nossas provas nesse ano, tá bom? Em relação às questões da diversidade, do multiculturalismo, a gente pode fazer uma associação dessa temática em relação ao turismo. O turismo, que é um setor econômico que tem crescido no Brasil, mas está longe de ser forte ainda, tá bom, pessoal? Há muito que crescer ainda no Brasil. O Brasil tem um grande potencial, né? Basta pensar o litoral brasileiro em relação a isso, mas também as suas manifestações artísticas, né? E o turismo, ele poderia crescer muito mais no Brasil. Uma forma de fazer com que ele cresça seria associá-lo a esse turismo multicultural. Olha o que a gente tem aqui, ó. No caso de algumas cidades brasileiras, como é o caso de Recife, Olinda, né, há cada vez mais a propagação de um carnaval que seja multicultural, ou seja, que no carnaval eu possa dar conta dos vários tipos de manifestações culturais, artísticas, musicais, né, de dança, em relação àquele evento, né? Além disso, também há a possibilidade de que haja um crescimento do turismo étnico-religioso, porque no Brasil nós sabemos da influência da formação afro-brasileira, né? A influência que os povos africanos trouxeram para a formação da sociedade brasileira e que ao longo do tempo foi discriminada, mas que hoje, podendo ser melhor respeitada, também podem dar espaço ao turismo nessa área, né? Você encontra ali também manifestações culturais periféricas, ou seja, aquelas que não estão ligadas aos grandes centros, aquilo que não está no mainstream, ou seja, na grande mídia, né? Mas que há sim suas manifestações artísticas e que geralmente estão associadas, como nós já falamos, à música, dança, teatro popular e outras questões. Já falamos também do grupo LGBT, que também é uma área do turismo que tende a crescer, né? Porque esses grupos, cada vez mais que estão sendo reconhecidos e respeitados na sociedade, também criam espaços para o setor econômico, dentre eles o turismo. A respeito dessa questão do turismo, eu separei uma informação interessante para a gente pensar como essa temática pode estar associada a um tema atual de nossa sociedade, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Como a Copa do Mundo vai movimentar o turismo brasileiro? Um estudo inédito sobre a vinda de estrangeiros para o Brasil durante a Copa foi realizado pela empresa espanhola Forward Data, em parceria com a Pires e Associados no Brasil.
Os resultados revelam o retrato das chegadas dos principais emissores de turistas para o Brasil nos meses de junho e julho de 2014, com base nas informações disponíveis até 120 dias úteis antes do Mundial, tá certo? Aí aqui diz respeito a reservas aéreas e tal, e tem uns gráficos aqui bem interessantes, pessoal, olha só. Os 10 principais emissores de turistas, né? E aqui a gente tem no gráfico exatamente de onde vai vir mais turista para o Brasil. Vejam que, por exemplo, vem em relação ao país da Austrália, né? A gente também tem em relação à Itália, Suíça, até porque todos eles são o quê, pessoal? Países que vão fazer parte da Copa, né? Vão ter seus times, os times vão representar os seus países na Copa, ok? Então aqui ele diz, ó, o fator médio de crescimento ele gira em torno de 5%. Alguns turistas vão puxar mais, outros um pouco menos. Mas isso também a gente pode analisar em relação às cidades-sede, né? Porque o tipo de turismo, de turista que vai para cada cidade vai depender também, pessoal, de onde o seu time, né, de onde o seu país vai jogar. Olha que interessante. Então se fez um estudo para que a área do turismo, né, atendesse melhor essas necessidades. Então aqui diz, por exemplo, que Porto Alegre, Curitiba e Cuiabá, eles têm uma estimativa de que essas reservas aéreas por cidade sejam em torno de 1%. Já Rio de Janeiro e São Paulo, vejam que compõem exatamente o maior número de reservas aéreas para esse período. E aqui, ó, diz o último gráfico o seguinte, fator de crescimento de reservas internacionais nas cidades-sede durante o período da Copa do Mundo de 2014. E aqui a gente vê exatamente como cada cidade vai ter um acréscimo, né? Vai ter um aquecimento em relação a reservas nos seus hotéis, restaurantes, né? A rede de serviços ligada ao turismo. Né? O Rio de Janeiro, classicamente, é conhecido pelo turismo, vai estar em torno de 6,9%, mas Natal, vejam só, vai ter um acréscimo de cerca de 11,4%. Então, pessoal, aqui é mais uma forma, uma maneira de nós percebermos o quanto essas temáticas podem estar correlacionadas, e é isso que você deve fazer para estudar para a sua prova em relação à disciplina de atualidades, tá certo? Meu nome é Jamerson, como vocês sabem, nós trabalhamos aqui na perspectiva de ajudá-lo da melhor maneira possível para que você consiga alcançar o seu maior sonho, alcançar o seu maior objetivo, que é ser aprovado no concurso público, e eu tenho certeza, pessoal, que aqui no CETOM você vai encontrar mecanismos, formas de fazê-lo, tá certo? Até porque na modalidade de educação à distância, você é que faz o seu horário de estudo, tá certo? Só tem a preocupação de manter esse horário, de fazer com que você dê conta de todos os temas. Para finalizar, como é de costume, eu trouxe aqui a citação de mais um filme, já que a gente está numa aula que veicula turismo, arte, cultura, trouxe a citação de mais um filme, que também diz respeito à nossa temática. Né? Filme esse que diz um pouco da história do Madiba, né, do presidente do sul-africano Nelson Mandela, está aqui. Filme esse chamado de Invictus, tá bom, gente? Que teve seu lançamento lá em 2009, que retrata exatamente um campeonato internacional de rugby que aconteceu lá na África do Sul, e o Mandela, né, porque ele tinha acabado de ser eleito, ele tinha sido eleito em 94 para presidente da África do Sul, o Mandela conseguiu, através do esporte, conseguiu, através dessa forma de entretenimento, unir uma sociedade, unir brancos e negros, como a gente vê aqui na foto. Né? Para terminar, a gente usa a frase dele, onde ele dizia: sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos, né? Independente da sua origem étnica, cultural, religiosa, política, enfim. Era isso que o Mandela pretendia em relação às nossas sociedades, e é isso que o multiculturalismo também pretende para nós. Tá certo, pessoal? Até uma próxima oportunidade.